pergunta da Thalita, o paciente, né? Ele vê tremendo, se ele tem baixa visão, se ele tem alguma, né? Tem uma deturpação visual em relação àquilo, se ele suprime, se ele... O que acontece com a visão do cara que tem nistagmo, né? O olho não para de tremer, né? Do paciente. Então, assim, há algumas coisas interessantes. Eu já vou dar eu vou aproveitar essa pergunta e vou trazer uma pitada de avaliação, tá? Eu vou trazer uma pitada. Eu vou na avaliação voltar a falar disso, tá? Nem precisa anotar isso agora, porque na avaliação eu vou voltar a falar disso e a gente vai escrever na lousinha, tá? Então, por enquanto, fica só... tá gravando já, então depois vocês vão ter. Não precisa nem anotar agora, porque vai ter na avaliação a lousinha. Eu não vou fazer muita lousinha hoje, eu quero conversar mesmo. Eu quero que seja um bate-papo, para ser uma coisa fluida, porque eu quero que vocês tragam dúvidas. No nistagmo, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta, tá? Eu sei que tem optometristas aqui, mas tem gente que não é optometrista. Todo mundo conhece aqui o teste de acuidade visual da letrinha? Todo mundo conhece o teste de acuidade visual? Qual é a praxe de fazer o teste de acuidade visual? Você tampa o olho, olha lá a letrinha, depois tampa o outro olho e faz a letrinha. Tudo bem? É assim que faz o teste. Raramente se faz com os dois olhos abertos. Quando que eu vou fazer com os dois olhos abertos? Quando eu estou fazendo o exame do grau lá do óculos, né? Quando eles terminam de fazer o teste de um olho, ele faz, tá vendo, tá boa essa, tá boa, não tá. Agora eu vou fazer isso, tá boa essa, tá, não tá. Tirou, eles vão ver o óculos com os dois olhos, aí eles fazem a acuidade visual com os dois olhos, para ver se está tudo bem. Aí eles fazem a acuidade visual com os dois olhos, tá? Mas assim, no dia a dia, para uma avaliação, numa escola, né, no ortoptista, é raro você ver uma acuidade visual binocular. Não interessa para a gente saber a acuidade visual binocular, de boa. Tem necessidade, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu vou trabalhar com, por exemplo, assim, 20/20, tá? O 20/20 que a gente chama de 100%, que é errado, tá? Eu vou, não essas próximas, semana que vem começa o Day by Day, mas nas outras semanas eu tô devendo isso, já faz um século. Eu vou montar uma aula de acuidade visual, Day by Day, e eu vou explicar essas coisas de 100%, mas a gente vai falar muito de acuidade visual. Vou ter um Day by Day de acuidade visual. E vou colocar em todos os cursos. Né? Então, eu vou colocar lá dentro OD, OE e AO. Perfeito. Raramente a gente faz o AO, que é ambos os olhos. É muito raro. Tem necessidade. Porque se eu tenho 20/20, que a gente chama de 100%, se eu tiver, sei lá, 20/40, que seria 50%, o cara com os dois olhos abertos, ele vai chegar 100%. Ele vai chegar com esse olho aqui, esse olho manda. Se esse olho é um blíope e está suprimido, ele não vai usar esse olho. Você nunca vai achar ambliopia numa acuidade visual binocular, AO, porque ele vai estar sempre chegando com o olho bom. Sempre com os dois olhos abertos. Ó, vamos lá, 20/20, vou colocar 100%, tá? Mais fácil as pessoas entenderem. 100% e 50%. Qual que é a visão com os dois olhos abertos? 100%. 100% e 1%. Qual que é a visão com os dois olhos abertos? 100%. 100% e nada por cento. Qual que é a visão com os olhos abertos? 100%. Entendeu? Tem necessidade de fazer a acuidade visual com os dois olhos abertos? Não. Tá todo mundo me entendendo até aqui? Sim ou não? Beleza? No nistagmo, tem necessidade de fazer a acuidade visual binocular? Sim ou não? Obrigatório. Obrigatório. Se você não fizer a acuidade visual binocular no nistagmo, você não sabe a visão real dele. Você não sabe a visão real dele. Eu vou querer trazer nesses bate-papos dúvidas de vocês, responder a dúvidas de vocês sim ou não, e no meio do sim ou não, ativar meu cérebro com coisas que eu não coloquei lá nos vídeos, tá? E essa é uma delas. Embora eu vou falar isso lá na avaliação, mas é importantíssimo falar, eu vou trazer um conceito agora sobre nistagmo latente. Eu comentei lá no vídeo, mas ele está bem en passant, tá? Então, a gente tem um conceito de nistagmo latente, tá? Todo nistagmo manifesto, mais de 90%. Então, eu sempre considero meus pacientes de nistagmo manifestos que ele tem um componente latente também. Eu considero. Tipo, eu não fico na literatura de que, é 90%. Cara,
Eu nunca consegui ver um paciente com nistagmo latente sem manifesto. Nunca consegui perceber que o nistagmo mantém o mesmo. Eu sempre percebo uma piora, tá? Então, eu vou ensinar para vocês como que vocês avaliam se tem nistagmo latente. Que eu nunca vi, tipo, não ter, tá? Então, o que acontece? Quando eu tampo, você está lá vendo o olhinho do paciente tremer. Isso é um nistagmo manifesto. Você está percebendo. Ele é manifestado para você. O que é o latente, né? Seria um nistagmo, tira esse manifesto, é esse que você vê. O que é o latente? Eu estou olhando para o paciente que não tem nistagmo. Hoje eu atendi na clínica, a Tawane, que está ali na MPK, ela estava comigo, e ela viu hoje um nistagmo latente. A gente tampava o olho e o paciente tinha um nistagmo. A gente tirava o cover, não tinha nistagmo. Hoje, isso é um nistagmo latente. Hoje a gente atendeu uma paciente assim. Tampava o olho, ela estava com o olho aberto, não tinha nistagmo. Tampava, apareceu nistagmo, tirava, não tinha nistagmo. Isso é um nistagmo latente. Só aparece quando a gente tampa, quando a gente quebra a fusão. Isso é um nistagmo latente. Só que o nistagmo manifesto, que é aquele cara que tem o tempo todo, quando você tampa, o nistagmo dele piora, porque ele tem o manifesto mais o latente. Tá? O que eu estou querendo dizer? Que o cara que tem nistagmo, quando ele faz a acuidade visual, a visão dele monocular, a visão dele piora. Então, se ele tem 10% aqui, ele tem 20% aqui, quando ele vai fazer com os dois olhos abertos, ele pode... vamos lá, vou fazer um exemplo para vocês. Ele tem 90% aqui e 90% aqui, tá? Um exemplo, tá? 90% aqui e 90% aqui. Qual que é a acuidade visual dele com os dois olhos abertos? Na lógica, seria 90%, certo? No nistagmo pode ser 100%. Porque tira o componente latente, ele só fica com o manifesto, deixa de bater tanto e ele fica com uma visão melhor. Então, assim, a acuidade visual do nistagmo, que deve ser levada em conta para tampão, para tratamento, para a gente falar assim, melhorei, nossa, eu passei a vida inteira questionando isso com o neuro, com o ortoptista, com o optometrista, com o oftalmologista, quando ele falava assim, melhorei a visão do meu paciente no nistagmo. Eu olhava assim, não melhorou nada, porque o binocular continua uma bosta. Tipo, ele está considerando que ele melhorou individual. Quando eles foram percebendo isso ao longo da vida, eles foram percebendo, nossa, ele tinha razão, nunca melhorei a visão do paciente, foi piorando às vezes até. Porque individualmente não conta. Tá? Então, esse é um dado importantíssimo que eu estou dando para vocês. É uma pérola de clínica importantíssima. A gente só pode ir na estimulação visual. Quando eu fui para Curitiba, a doutora Cláudia sabia isso, óbvio. Mas as estimuladoras não sabiam e elas ficavam achando que estava melhorando a visão. Aí falavam, nossa, melhorando a visão. Aí eu postava no binocular, não estava melhorando. Né? Então, esse é um grande dado importante. Tá?